Nós vamos começar resolvendo problemas envolvendo as leis de Newton e a gente vai resolver toda essa lista de exemplos em dois blocos. No primeiro bloco, nós vamos aplicar as leis de Newton junto com cinemática para cálculo de aceleração, de distância percorrida e velocidade. E o segundo momento, a gente vai aplicar as leis de Newton para sistemas de blocos, né? Então vamos começar. Se duas forças agirem sobre um corpo, a que condições essas forças precisam obedecer para que os corpos fiquem em equilíbrio? Bom, como a gente viu, a primeira lei de Newton, a lei da inércia, diz que quando um corpo está em equilíbrio, a resultante das forças que atuam sobre o corpo é zero. Então, se ele está em repouso, ele tende a se manter em repouso. Se ele está em movimento com velocidade constante, um movimento retilíneo uniforme, ele continua em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força atue sobre ele. O que isso significa, né? Como a resultante é igual a massa vezes a aceleração, se a resultante é zero, significa que a aceleração do objeto é zero. E aí a gente tem a primeira condição de equilíbrio. Se a aceleração é zero, o corpo pode estar em repouso, que eu falo que é o equilíbrio estático, ou se a aceleração é zero, ele pode estar em movimento retilíneo uniforme, ou seja, eu tenho um equilíbrio dinâmico. Então, a condição para que um corpo esteja em equilíbrio é que a soma vetorial das forças que atuam sobre ele seja igual a zero. Essa é a condição. E aí, qual que é a consequência disso, né? Ele pode estar em um equilíbrio que é o repouso ou o movimento retilíneo uniforme. Então, é muito importante a gente perceber que se um corpo tem velocidade constante, ele está em equilíbrio. É um equilíbrio dinâmico, isso significa que a força resultante sobre ele é zero. O que a força resultante faz? Ela não mantém velocidade e nem deixa ele em repouso. Ela produz variação de velocidade, ou seja, aceleração. Tá bom? Então, essa é a questão número 1. Vamos agora para a questão número 2. A questão número 2 tem o seguinte enunciado. Uma pequena esfera pende de um fio preso ao teto de um trem que realiza movimento retilíneo. Interessante que o movimento é retilíneo, mas ele não fala nesse momento que tipo de movimento é, né? E aí vem a questão. Explique como fica a inclinação do fio se o movimento do trem for uniforme, se o trem sofrer um movimento acelerado ou se o trem frear. Então vamos analisar isso pensando nas leis de Newton, né? Vamos lá com um pouquinho de cuidado. Então, aqui nós temos o vagão do trem, aqui nós temos um pêndulo, né? Que nada mais é do que um fio com um objeto preso, então nós temos uma esfera que está pendendo do fio e estou imaginando que ele se movimenta com velocidade para a direita, né? O que acontece se esse trem tem um movimento retilíneo uniforme? Ele está em equilíbrio, né? A gente acabou de ver um equilíbrio dinâmico. Então significa que as forças que atuam sobre ele têm que ser igual a zero. E aí, se eu imaginar a minha esfera, eu tenho a força peso, que é a força gravitacional que atua sobre o objeto, e a tração, né? Como o trem está em movimento retilíneo uniforme, o objeto, a esferinha também está. Ou seja, a tração é igual ao peso. E dessa forma, o pêndulo, ou seja, a esferinha continua na reta vertical, na inclinação vertical. A esferinha não se movimenta nem para frente nem para trás, né? Agora, isso muda no caso do movimento ser um movimento acelerado. Se o trem tem um movimento acelerado, então tem que haver uma aceleração no mesmo sentido da velocidade. Ou seja, se tem aceleração para a direita, tem que ter uma resultante para a direita no trem, em qualquer objeto que esteja dentro do trem, no caso da esfera, né? Por isso é que quando o trem acelera, a esferinha a inclinação dela é para trás. É como se você estivesse dentro de um automóvel e alguém acelera, você é jogado para trás do carro. A mesma coisa vai acontecer com a esferinha. Então ela vai ter uma inclinação, inclina em relação à vertical, mas para trás, né? E de novo, eu tenho que, se o movimento é acelerado, o sentido da aceleração tem que ser o mesmo sentido do vetor velocidade.
Vamos fazer uma análise aqui com um pouquinho de cuidado das forças que estão atuando sobre essa esfera, né? Então, se a gente analisar isso com um pouquinho de cuidado, nós temos aqui a esfera, estou pegando só a esfera, olha, estou supondo que a inclinação seja para trás, então essa aqui é a tração na corda, é a força da corda que está atuando, e aqui nós temos a força que é a força peso, né? Não esquecendo que a esferinha estava aqui, estava na vertical, né? Estou pensando que ela inclinou de um ângulo θ para trás. Essa tração eu posso decompor ela numa componente horizontal, que eu chamo de Tx, e uma componente vertical, que eu chamo de Ty, né? Essa Ty está sendo anulada pelo peso, ou seja, se eu conseguir olhar se Ty é anulado pelo peso, a única resultante que atua sobre a esferinha é uma resultante que vai ser igual a Tx, né? Ou seja, essa força resultante está produzindo aceleração no mesmo sentido do vetor de velocidade. O que acontece agora se o trem frear, né? Eu acho que eu tenho um desenho melhor para a gente poder analisar isso aqui, né? Olha, esses desenhos aqui são melhores para a gente analisar. Só retomando aqui, né? Então, aqui no movimento que o trem acelerou, né? Então, a gente viu que a esfera era jogada para trás, né? Por quê? Se ela estava em repouso, ela quer continuar em repouso, né? Então, a inclinação aqui não é na vertical, mas ela inclina para trás em relação ao movimento original, né? E a decomposição das forças, né? Eu tenho aqui a tração, que é a força da corda, ela tem a componente Ty e Tx e tem o peso. O peso é anulado por Ty, ou seja, eu só tenho uma resultante atuando sobre a esfera que é produzida pela força Tx, né? E isso faz com que a resultante aqui está produzindo aceleração no mesmo sentido da velocidade, por isso é que o movimento é um movimento acelerado. O que acontece agora se o trem frear, né? Se o trem frear, o corpo ele inclina para frente, a esfera inclina para frente. Imagine que você está dentro de um carro e o carro freia, né? Vamos ver aqui. O que acontece? Você é jogado para frente, né? Imagine que você está lá a 144 km por hora e o carro bate, né? Se não tem o cinto de segurança, o teu rosto vai bater no vidro do carro, né? Você pode ser jogado inclusive para fora do carro, quebrando o vidro do carro. Então, quando o trem freia, a esferinha, no caso, ela inclina para frente, não para trás, né? E se o movimento é um movimento em que o trem está freando, né? Ou seja, é um movimento retardado, a aceleração tem que ter sentido oposto à da velocidade. A gente não pode esquecer que o sentido da aceleração é o mesmo da resultante. Então, eu tenho que olhar as forças que atuam sobre esse série e provar que tem uma resultante contrária ao sentido da velocidade, né? Se isso acontecer, a gente tem aqui a corda produzindo uma força de tração, né, ao longo dela, e nós temos a força da gravidade puxando a esfera para baixo. Ao decompor a tração, a gente tem uma componente horizontal Tx e uma componente vertical Ty, né? Quando eu coloco todas as componentes num desenho único, né, o desenho de forças do corpo isolado, então no lugar da tração eu coloco a componente Ty para cima e a componente Tx para a horizontal. E além das componentes da tração, a gente tem o peso para baixo. Como Ty e peso se anulam, sobrou como única força, ou seja, como resultante a Tx. E a Tx aqui produz uma aceleração contrária à velocidade do corpo. Por isso é que ele está sofrendo um movimento que é um movimento de freagem, né? Um movimento retardado, tá bom? Então, só recapitulando, né? Se o corpo tem movimento uniforme, a tração anula o peso, né? De tal forma que ele está em equilíbrio dinâmico, então o corpo continua na vertical. Se o corpo acelera, no caso aqui eu estou pensando que ele está acelerando para a direita, então o corpo
a esferinha e o fio vão se inclinar no sentido contrário ao da aceleração, né? Ao sentido da velocidade. E se ele freia, e o corpo gira, a esferinha gira, inclinando o fio no mesmo sentido da velocidade, tá bom? Bom, vamos agora para a questão que é a questão número 3. A questão número 3 é uma tirinha em que tem o Garfield aqui, né? Então ele fala, quais as leis de Newton referem-se às tiras abaixo? E a tira vem e fala, né? O dono do Garfield, você é preguiçoso. Daí ele fala assim, não, estou conduzindo uma experiência científica, preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. Opa! E aí ele fala, preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. E ele fala, corpos em movimento tendem a permanecer em movimento. Ou seja, aqui ele está falando da lei da inércia, né? Ou seja, da primeira lei de Newton. Se não há força resultante atuando sobre o corpo, nenhuma força atuando sobre ele, se ele está em repouso, ele tende a permanecer em repouso, a não ser que uma força atue sobre ele. E a lei da inércia é a primeira lei de Newton, né? E a tirinha continua, né? Não mandei você se movimentar um pouco hoje? E ele lá continua, né? Deitadinho, né? Daí ele fala, obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. Então, segundo Garfield, né? Ele está rotacionando junto com a Terra, né? Então ele está se movimentando, mas junto com o planeta Terra, né? Agora, essa frase aqui, né? Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, significa então que ele está se referindo à primeira lei de Newton, a lei da inércia, tá bom? Bom, vamos à quarta questão agora, né? A quarta questão tem o seguinte enunciado. Submete-se um corpo de massa 500 kg à ação de uma força constante, que lhe imprime, a partir do repouso, uma velocidade de 72 km por hora ao fim de 40 segundos. Determine a intensidade da força e o espaço percorrido pelo corpo. Então, vamos resolver essa questão, que é a questão número 4, né? Então, nós temos um corpo de massa 500 kg, já anotamos os dados lá, né? Ele sofre a ação de uma força constante e essa força constante faz com que ele saia do repouso e adquira uma velocidade de 72 km por hora no final de 40 segundos. O que ele quer? Ele quer a resultante das forças que atuam sobre o corpo e o espaço percorrido por esse corpo, né? A primeira coisa que a gente tem que observar são as unidades, né? A gente sabe que no Sistema Internacional de Unidades, a gente tem várias observações. Primeiro, a massa tem que ser medida em quilograma, né? O tempo tem que ser medido em segundos e o espaço ou posição tem que ser medidos em metro. Então, a massa está em quilograma, o tempo está em segundo, mas a velocidade não está em metro por segundo, está em quilômetro por hora. Então, eu tenho que transformar. Como é que a gente transforma? A gente divide 72 por 3,6, que é o fator de conversão. A gente está passando, ao dividir por 3,6, o quilômetro para metro e a hora para segundo. E dessa forma, o corpo adquire uma velocidade não mais de 72 km por hora. Transformada, essa velocidade é igual a 20 metros por segundo, né? E aí, como é que eu acho a resultante, né? O módulo da resultante. Segundo a lei de Newton, Fr, força resultante, a massa vezes a aceleração. Nós já temos que a massa é 500 kg, então o que nós temos que encontrar? A aceleração. Para isso, a gente vai aplicar a equação da velocidade do movimento uniformemente variado. V igual a V0 mais AT. Por quê? Eu tenho a velocidade final, que é 20, eu tenho a velocidade inicial, que é 0, e eu sei o tempo em que isso ocorreu. Então, eu consigo encontrar a aceleração desse movimento, né? Velocidade final 20, velocidade inicial 0. Nós não temos a aceleração e isso tudo ocorreu após 40 segundos, né? É uma equação de primeiro grau. 0 mais A vezes 40, a gente sabe que A vezes 40 eu posso escrever 40 vezes A.
né? Se eu quero encontrar a aceleração, 40 está multiplicando, passa dividindo. Então, 20 dividido por 40, esse aqui é o valor da aceleração, que é igual a 0,5 metros por segundo elevado ao quadrado, né? Como a gente quer encontrar resultante e nós já achamos a aceleração, então nós sabemos que resultante é igual a massa vezes aceleração, ou seja, nós sabemos que a força resultante é igual a massa, que é 500 kg, vezes a aceleração, que é 0,5 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a resultante vai ser igual a 250 newtons, né? Com isso está resolvido a letra A. Agora, para resolver a letra B, a gente tem que encontrar a distância percorrida pelo objeto, né? No caso aí pelo nosso corpo. E aí, o que a gente sabe, né? Ah, só um pouquinho, só um pouquinho que eu acho que eu cometi um pequeno erro, né? Na questão 4, a massa do corpo não é 500, é 5.000 kg. Então, me desculpem, ó. Faltou um zerinho aqui a mais, não é 500, são 5.000. 5.000 vezes meio, isso aqui dá 2.500 newtons. Então, a força que atua sobre o corpo é uma força de 2.500 newtons, tá? Porque a massa era 5.000 e não 500 quilogramas. Mas isso não influencia na hora de nós calcularmos a aceleração, né? Agora, como é que eu encontro a distância percorrida pelo objeto, né? Nós temos a velocidade final, que é 20, a velocidade inicial, que é 0, e a aceleração. Nós podemos usar a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço, né? O espaço percorrido. Velocidade final, 20 ao quadrado, velocidade inicial, 0 ao quadrado, 2 vezes a aceleração que nós encontramos, que é 0,5, vezes o espaço percorrido, ΔS. 20 ao quadrado, 400, 0 ao quadrado, 0, 2 vezes meio dá 1 vezes ΔS, né? Ou seja, 0 mais 1 ΔS dá ΔS. Com isso, o espaço percorrido é igual a 400 metros. E com isso a gente resolve a questão, que é a questão número 4, tá? Vamos para a próxima questão agora, que é a questão número 5, né? Bom, a questão 5 tem o seguinte enunciado: qual o valor em newtons da força média necessária para fazer parar, então eu quero parar, num percurso de 20 metros, um automóvel de 1.500 kg que está a uma velocidade de 72 km por hora. Então, aqui a velocidade inicial é 72, a final é 0, porque ele vai parar, né? Vai parar depois de percorrer 20 metros. Então, eu tenho a velocidade inicial, que é 72, a velocidade final, que é 0, e a distância percorrida, ΔS, que é 20 metros, né? E o automóvel tem uma massa de 1.500 kg. Ele quer o valor da força média, né? Em newtons, que atua sobre esse objeto. Bom, então nessa questão, que é a questão número 5, nós vamos querer encontrar a força média. Eu vou falar que é a resultante, né? O móvel percorre um percurso de 20 metros, ele tem uma massa de 1.500 kg, a velocidade final dele é 0 e a inicial é 72 km por hora. O que é interessante a gente observar são as unidades novamente, né? A massa está em quilograma, o espaço percorrido está em metro, mas a velocidade está em quilômetro por hora. Então, tenho que transformar novamente, ó. Vou dividir por 3,6 e essa velocidade vai ser igual a 20 metros por segundo, né? Como nós temos a velocidade inicial, a final e o espaço percorrido, nós podemos usar a equação de Torricelli. V ao quadrado é V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Por quê, né? Se nós temos as velocidades finais e iniciais e o espaço percorrido, nós podemos encontrar a aceleração. E com a aceleração, nós encontramos o módulo da resultante, porque nós temos a massa, que é 1.500 kg, com a aceleração nós encontramos
a resultante. É só importante observar que quando eu trabalho com essa equação, eu não estou vendo direção e sentido, eu só estou trabalhando com o módulo do vetor. Por isso é que eu não estou colocando o símbolo do vetor em cima da força resultante e em cima da aceleração, que são grandezas vetoriais, né? E é importante a gente também tomar um pouquinho de cuidado, por quê, né? Porque como o movimento é um movimento em que o objeto parou, ou seja, o sentido da resultante tem que ser contrário ao da velocidade do objeto, né? Então, vamos lá. Então, velocidade final do objeto é zero, zero ao quadrado, é igual à velocidade inicial dele, é 20, ó, 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração que eu não tenho, vezes a distância percorrida, que também é igual a 20, né? Com isso, nós temos 0 ao quadrado, 0, 20 ao quadrado, 400, mais 2 vezes 20, aqui nós vamos ter 40 vezes A, né? E é uma equação de primeiro grau. Então, 40A está somando, vai passar para o primeiro membro da igualdade subtraindo, menos 40 vezes A é igual a 400, né? Menos 40 está multiplicando, passa dividindo, a aceleração é 400 dividido por menos 40, ou seja, essa aceleração é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso, né? Se a velocidade inicial é positiva, a minha aceleração está no sentido contrário, indicando que o movimento realmente é um movimento que não é um movimento acelerado. Na hora de eu calcular a resultante, eu vou usar o módulo da aceleração, não vou usar o sinal negativo, né? Então, a resultante é igual a massa, que é 1.500 kg, vezes o valor da aceleração em módulo, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a resultante é igual a 1.500 vezes 10, ela vai ser igual a 15.000 newtons, sempre no sentido contrário ao da velocidade. Por quê? Porque esse movimento é um movimento em que o objeto está freando, né? Ele não está acelerando, tá bom? Bom, vamos passar agora para o exercício número 5, né? Então, vamos fazer a leitura do enunciado e na sequência a gente já resolve. Questão 5, uma questão simples também, né? Qual o valor em newtons da força média necessária? Desculpa, essa foi a questão 5. Vamos para a questão 6. Certo carro nacional demora 30 segundos para acelerar de 0 a 108 km por hora. Então, nós temos a velocidade inicial, que é 0, a velocidade final, que é 108 km por hora, e esse aumento de velocidade ocorreu em 30 segundos. Supondo sua massa igual a 1.200 kg, ele quer o módulo da força resultante que atua no veículo durante esse intervalo de tempo, ele quer em newtons, né? E aqui é um teste. Então, vamos resolver a questão 6 com um pouquinho de cuidado, né? Vamos lá, ver se os dados aqui estão corretos, né? Então, na questão 6, a gente tem que em 30 segundos o carro partiu de uma velocidade inicial 0 para 108 km por hora e a massa do objeto é a massa do carro é uma massa de 1.200 kg, ele que é a resultante que atua sobre o carro. A gente sabe, segundo a segunda lei de Newton, que resultante é massa vezes aceleração. Nós já temos a massa, nós precisamos encontrar o quê? A aceleração. Nós temos o tempo em segundos, a unidade do sistema internacional, a velocidade inicial 0, mas a velocidade final está em km por hora, que não é a unidade do sistema internacional. Então, nós vamos dividir por 3,6 e essa velocidade vai ser igual a 30 metros por segundo. Como nós temos a velocidade final, a velocidade inicial e o tempo, nós vamos calcular a aceleração a partir da relação da velocidade com o tempo. Então, nós temos que 30 é igual a 0, mais não, tá certinho, vezes o tempo, que é 30. A velocidade final é 30 e o tempo também é 30, né? Então, nós temos que 30 é igual a 0, se eu somar com A vezes 30, né? Isso aqui eu posso escrever 30 vezes A. 30 está multiplicando, passa dividindo, ou seja, a nossa aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado.
E aí fica simples, né? Quem é a resultante que está atuando no carro, né? A força resultante é a massa do carro, que é 1.200 kg, vezes a aceleração, que é 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, 1.200 vezes 1, a nossa aceleração vai ser igual a 1.200 newtons. Tá? Questão simples, né? Essas questões são muito simples, mas são importantes para a gente começar a entender, né? Bom, vamos agora para o exercício 7, né? Bom, o exercício 7 tem o seguinte enunciado. Uma partícula de massa igual a 10 kg é submetida a duas forças perpendiculares entre si. O que significa forças serem perpendiculares, né? Elas formam entre si o ângulo de 90 graus. O módulo das forças são 3,0 newtons e 4,0 newtons. O que ele quer? Ele quer o módulo da aceleração. Bom, então, para resolver essa questão 7, nós temos a massa do objeto, que é de 10 kg. Ele está submetido às duas forças perpendiculares, uma de 3 e uma de 4 newtons, e nós queremos o módulo da aceleração, né? A gente sabe que a resultante é igual a massa vezes a aceleração, do ponto de vista vetorial, né? Para fazer cálculo, eu uso que o módulo da resultante é a massa vezes o módulo da aceleração. E aí eu não uso o símbolo de vetor. Como essas forças são perpendiculares, a resultante aqui é a soma vetorial dessas duas forças. Então, vou representar a força F1 aqui, vamos supor que seja 3 newtons. Desde que o ângulo entre as duas seja 90 graus, não importa quem é F1 e quem é F2. O importante é que elas estejam inclinadas de 90 graus, né? E aí, elas são perpendiculares. Como é que eu acho a resultante de duas forças perpendiculares, né? A gente pode, na extremidade de F1, desenhar o mesmo tamanho a força F2, né? Então, fazer a sequência aqui que nós aprendemos. E a força que começa da origem de F1 e aponta para a extremidade de F2, essa é a força que nós vamos falar que é a força resultante, né? E aí, como eu montei um triângulo retângulo, onde um cateto ele mede 3 e outro cateto mede 4, para encontrar a força resultante eu posso usar o teorema de Pitágoras, porque eu tenho duas forças perpendiculares entre si, onde eu tenho cateto 1, cateto 2 e quero encontrar a hipotenusa. Então, eu tenho que FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, ou seja, FR ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Terminando aqui, né? FR ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 9 mais 16, 25. Então, a força resultante é raiz quadrada de 25, ou seja, a força resultante é igual a 5 newtons, né? Como ele pediu o módulo da aceleração e eu acabei de achar resultante, eu vou usar a segunda lei de Newton. Então, força resultante 5 newtons é igual a massa do objeto, que é 10 kg, vezes a aceleração. 10 está multiplicando, passa dividindo. 5 dividido por 10 é o valor da aceleração, ou seja, a aceleração é meio metro por segundo ao quadrado. E com isso, a gente encerra a questão também, né? É uma questão muito simples. O único cuidado que a gente tem que ter é que ao escrever a segunda lei de Newton, FR aqui é a resultante das forças, e a resultante nem sempre é a soma numérica, né? A soma algébrica. Eu tenho que ver a direção e a inclinação para poder encontrar a resultante antes de usar a segunda lei de Newton, tá? Bom, vamos para a questão agora, que é a questão número 8. Vamos ver o enunciado da questão 8. A questão 8, ela apresenta o seguinte enunciado, né? Sabendo que uma partícula de massa 2 kg está sujeita à ação exclusiva de duas forças perpendiculares, de novo, ó, perpendiculares, o ângulo entre elas é 90 graus, perpendiculares entre si, cujos módulos são 6 newtons e 8 newtons, determine, letra A, o módulo da aceleração da partícula. Letra B,
orientando-se convenientemente tais forças, qual o módulo da maior aceleração que a resultante dessas forças poderia produzir na partícula. Então, na letra A, a gente vai calcular a aceleração, supondo que as duas forças são perpendiculares. Na letra B, a gente vai calcular o maior valor da aceleração, mudando a inclinação dessas forças, né? Então, vamos lá para a questão número 8. Bom, a massa do objeto é 2 kg, a força 1 vale 6 newtons, a força 2 vale 8 newtons e elas são perpendiculares, né? Então, a gente vai somar, fazer a adição vetorial, né? Então, eu tenho aqui a força 1, que é igual a 6 newtons. Na extremidade de F1, eu vou colocar, ó, formando 90 graus com F1 aqui, ó, nós temos a força F2, que é igual a 8 newtons. E a resultante tem que começar da origem da primeira e apontar para a extremidade da última, né? Então, essa força aqui, essa diagonal, eu vou falar que é a força resultante. E aí, novamente, né, a gente tem aqui um triângulo retângulo. Então, nós temos que calcular o quê? A hipotenusa, né? Para isso, nós vamos usar, então, que FR ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. FR ao quadrado é igual a 36 mais 64. 36 mais 64 é 100, então a resultante é raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100, a resultante aqui é igual a 10 newtons, né? E para achar a aceleração, o módulo da aceleração, se a massa é 2 kg e a resultante é 10, eu posso usar a equação FR é igual a m vezes A. A resultante é 10, a massa do objeto é 2 e eu acho a aceleração, né? 2 está multiplicando, passa dividindo, então quanto vale essa aceleração? Ela é igual a 5 metros por segundo elevado ao quadrado, né? Com isso a gente faz a letra A do exercício, né? Mas aí tem a questão que é a questão da letra B, né? A letra B ele fala qual o módulo da maior aceleração. Então, de que forma as forças têm que serem dispostas no meu corpo, de massa 2 kg, para que ele tenha maior aceleração? Então, se as duas forças estiverem colocadas na mesma direção e sentido, ou seja, eu tenho F1 aqui que é igual a 6 newtons. Se na extremidade de F1 eu tenho a força F2 com a mesma direção e sentido, né? É onde eu vou ter a maior resultante possível, porque daí a resultante vai começar novamente, né, da origem do primeiro vetor e apontar na extremidade do último. Então, quando as duas forças têm a mesma direção e sentido, é quando eu vou ter o maior valor da força resultante. E o maior valor da força resultante é quando eu vou ter a máxima aceleração. Então, nesse caso, a resultante seria 6 mais 8, seria igual a 14 newtons, né? A máxima resultante aqui, se ela é uma resultante máxima, significa que ela vai produzir uma aceleração máxima. Então, eu tenho a partir daqui que FR é igual a m vezes A, ou seja, a resultante é 14, a massa é igual a 2 kg e eu quero a aceleração. 2 está multiplicando, passa dividindo, a aceleração é igual a 7 metros por segundo ao quadrado. E com isso a gente termina a questão 8, tá? Bom, para terminar esse bloco, está faltando a questão 9 e a questão 10, né? Então, vamos dar uma olhadinha nas questões aqui, né? Bom, questão 9. O diagrama a seguir mostra a variação do módulo da aceleração de duas partículas A e B em função da intensidade da força resultante Fr sobre elas. Então, na vertical nós temos a força resultante em newtons e na horizontal nós temos a aceleração. É interessante que ele não chama aceleração de A, ele chama aceleração de gama. Então, é possível também, em alguns materiais, no lugar de simbolizar a aceleração pela letra A, eles simbolizam a aceleração pela letra gama. Isso é possível, então não se assustem caso vocês encontrem esse tipo de notação, tá?
ele quer a massa de cada partícula. Então, ele quer a massa do objeto A, do corpo A, e a massa do objeto B, né? Bom, como é que fica essa questão 9, então, né? Então, a gente vai tomar um pouquinho de cuidado aqui, né? Então, se eu analisar o corpo A, no instante em que a força é 12 newtons, a aceleração é 6. Então, olhando o gráfico, é muito simples, né? Quando a resultante que atua sobre o corpo A é 12 newtons, eu vou chamar de A, né? Não de gama. A aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado. Então, fica simples, né? Se resultante é igual a massa vezes a aceleração, nós vamos ter que 12 é igual a m vezes 6. 6 passa dividindo, a massa do corpo A é uma massa de 2 kg. Opa, perdão, não estava filmando, né? Então, aqui eu estou olhando o corpo A. Quando a aceleração dele é 6, a força resultante sobre ele é 12. Então, eu tenho que resultante 12, quando a aceleração é 6, aplicando na segunda lei de Newton, 12 é igual a m vezes A. A resultante é 12, a aceleração é 6, 6 passa dividindo, a massa é 2 kg. A mesma coisa para o objeto B, né? Quando eu olho a curva que representa o objeto B, para a resultante de 12 newtons, a aceleração é 12. Então, a gente tem aqui uma força resultante para o objeto B de 12 newtons e a gente tem uma aceleração de 12 metros por segundo ao quadrado. Aplicando a segunda lei de Newton para esse corpo, né? Fr é igual a m vezes A, a gente tem que 12 é igual a m vezes 12. 12 passa dividindo, a massa do corpo é uma massa de 1 kg, né? E a última questão desse bloco, que é a questão 10, ela tem o seguinte enunciado, né? O corpo indicado na figura tem massa de 5 kg e está em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. Aplica-se ao corpo uma força de 20 newtons. Qual a aceleração adquirida por ele? Bom, se eu tenho a massa, não tem nenhuma outra força contrária a essa, né? E eu sei que essa força é 20 newtons, ela é a resultante. Então, se a força é 20, a massa é 5, a gente acha a aceleração. Essa questão é uma questão muito simples, né? Então, aplicando a segunda lei de Newton, Fr é igual a m vezes A. Então, eu vou ter que 20 é igual a 5 vezes A. 5 passa dividindo, a aceleração aqui é 4 metros por segundo ao quadrado. Né? Com isso, a gente resolve e termina as questões do bloco 1. Né? Agora, a gente vai para as questões do bloco número 2.